Olá, tudo bem com vocês? Eu vou ter o prazer de conversar sobre o conteúdo Gestão Econômica e Controladoria. Esse tema, Gestão Econômica e Controladoria, esses temas se vinculam de forma muito clara, porque dão o apoio, dão o suporte para a gestão das empresas. Essencialmente, a gestão das empresas envolve, numa última etapa de um processo, a decisão. E a decisão, ela requer aquela alternativa, a escolha alternativa que o gestor deve efetuar ao final de uma discussão. Essa decisão ela tem que ter um embasamento na controladoria e na informação econômica. Portanto, gestão econômica e controladoria são temas que estão sempre vinculados. Haja visto que nos últimos tempos o ambiente econômico brasileiro se alterou profundamente, né? As últimas décadas foram décadas pródigas em alterações na estrutura e na conjuntura da economia brasileira, surgindo daí a importância cada vez maior de a empresa ter um sistema de informações que leve o gestor a uma melhor decisão, para agregar valor ao resultado. E, portanto, gestão econômica e controladoria andam juntas porque a área de controladoria deve produzir informações econômicas, informações financeiras, para subsidiar a decisão dos gestores e, obviamente, que a análise da gestão econômica é muito importante. A questão da controladoria como área da empresa, a gente vai, ao longo das nossas conversas, vamos fazer muita referência à importância da controladoria, à estrutura adequada da controladoria e o papel desta área na estrutura da empresa, na estrutura gerencial da empresa, né? Essas alterações que aconteceram nos últimos anos mostram de forma significativa que a empresa, qualquer empreendimento que se mostre que quer ter uma continuidade, que se mostre preocupado com a sua condução, com a sua gestão, precisa necessariamente ter uma estrutura que possibilite a produção de informações, a produção de dados que subsidiam o gestor. Obviamente que a controladoria não se envolve só com essas questões de informações, ela se envolve também com o acompanhamento sistemático dos valores gerados pela empresa, via orçamento, via planejamento, né? Não é uma área que toma as decisões pelas outras áreas, a gente vai discutir isso, mas é uma área que apoia, que cria um sistema que apoia os gestores na hora desses gestores se posicionarem frente a uma situação que requer uma decisão. Nesse conteúdo que envolve a controladoria, nós temos aí análise financeira, nós temos análise dos mercados, né? Mercado financeiro, mercado de crédito, mercado de capitais, são áreas que são conhecimentos que devem ser de domínio da controladoria. Portanto, a importância, a justificativa de se estudar a controladoria e principalmente se vincular a ideia da controladoria com a gestão econômica das empresas é muito importante. Porque se a gente analisar a controladoria como apoio para as finanças da empresa, a gente deve entender que a área financeira das empresas cada vez mais desempenha um papel fundamental também, né? Por quê? Porque cada vez mais os recursos são escassos, a captação e a aplicação dos recursos se torna uma ciência, na verdade, né? Porque o recurso é escasso e, portanto, a empresa procura aplicar o recurso de uma forma ótima para que obtenha o melhor retorno do investimento. E, para isso, ela tem que ter uma boa gestão da gestão econômica e também uma boa gestão da controladoria. Ou seja, a área de controladoria, nesse sentido, ela vem para dar esse apoio necessário para a empresa. Nesse sentido, portanto, deve-se destacar a função desse administrador financeiro. Em outros países, né, no Brasil também não é diferente, o administrador financeiro hoje tem um papel fundamental, né, por conta dessa ideia de maximizar o retorno do investimento. O empreendedor brasileiro, o empreendedor no geral, global, ele precisa que o administrador financeiro crie um círculo virtuoso na captação e na aplicação do recurso. E a controladoria deve orientar essa posição financeira também da empresa, justamente como papel subsidiário ao administrador financeiro. Então, a questão de orientar a posição financeira da empresa, tanto a curto quanto médio e longo prazo, é uma função do administrador financeiro, suportado, obviamente, pela controladoria. A compreensão adequada da influência dos mercados, né, do mercado financeiro, no resultado da empresa e no patrimônio desse empreendimento também é muito importante. Portanto, o mercado financeiro, ou chamado também de mercado do dinheiro,
deve ser de controle, de compreensão da empresa, no primeiro momento, e do controller também, da controladoria. E para estudar o mercado financeiro, há uma divisão clássica, né? Divide-se esse mercado financeiro em quatro segmentos, né? Que são o mercado de capitais, o mercado de crédito, né? O mercado de câmbio e o mercado, vamos dizer assim, o mercado de ações, né? Na Bolsa de Valores. Muito bem. O mercado financeiro, ele deve ser de uma compreensão adequada por parte do gestor, por parte do controller, porque é a partir da análise, a partir da compreensão adequada do mercado financeiro, é que a empresa vai se posicionar, né, frente ao concorrente, frente a uma oportunidade de mercado, né? Então, a gente analisa, como eu falei, esse mercado financeiro em quatro grandes mercados. Primeiro, o mercado monetário. Esse mercado monetário diz respeito a transações que envolvem a política de juros, a política monetária do governo. E, portanto, aí é uma variável não controlável pela empresa, né? A empresa não consegue controlar ou influenciar no mercado monetário. Ela é levada, às vezes, a reboque desse mercado. A taxa de juros aumentando ou diminuindo, há uma oferta maior ou menor de crédito e, portanto, essa oferta maior ou menor de crédito pode resultar num aumento nas vendas para a empresa. Só que o papel da controladoria e da gestão econômica, nesse caso, é analisar o mercado monetário, acompanhar a dinâmica desse mercado, o comportamento desse mercado, para que ele possa se adaptar a este mercado, né? Já que a empresa não consegue alterar o comportamento desse mercado, influenciar de forma significativa, né? Ela precisa necessariamente trabalhar com esse mercado no sentido de compreender este mercado e evitar que mudanças significativas na estrutura do mercado monetário comprometam o resultado, comprometam a sequência, né, da empresa. Outro mercado importante que deve ser de um controle, de uma análise muito próxima da controladoria é o mercado cambial. O mercado cambial diz respeito à compra e venda de moeda estrangeira. Obviamente que se a empresa tem uma inserção internacional, ou ela tem um endividamento atrelado a uma moeda estrangeira, ou ela trabalha com aplicações vinculadas a um mercado, a uma taxa cambial, ela precisa analisar esse mercado cambial. Até porque há uma relação, não direta, mas próxima, entre o mercado cambial e o mercado monetário. Conforme o comportamento de um acaba influenciando o comportamento do outro. Um mercado que é muito importante também para a empresa acompanhar, para ela se adaptar, para ela procurar compreender e a partir daí ter ganhos no mercado, é a questão do mercado de crédito. Nós não temos um mercado de crédito tão assim, pródigo na expansão do crédito, na oferta de crédito, isso é um problema estrutural da economia, e a controladoria e gestão econômica devem também acompanhar o comportamento desse mercado, né? A oferta de crédito, a redução de crédito, e obviamente que há uma relação entre o mercado de crédito e o mercado monetário. À medida em que eu aumento a taxa de juros, eu restringo a oferta de crédito, e, portanto, eu posso reduzir o consumo, prejudicando o desempenho da empresa, porque, eventualmente, ela tem uma dependência do mercado de crédito, né? Ela trabalha com um produto que não é facilmente vendido à vista, né? Então, ela precisa desse mercado de crédito. E esse mercado também influencia sobremaneira na expansão das vendas da empresa. Um mercado também muito importante para efeito de desempenho empresarial e para efeito de análise da controladoria é o mercado de capitais, ou, como eu falei, mercado de ações. O mercado de capitais não é um mercado que eventualmente se mostre muito comum para as empresas, porque são poucas empresas que recorrem a esse mercado, né? São as companhias de capital aberto, aquelas companhias que trabalham com venda de ações no mercado e, portanto, não é assim um mercado tão amplo, né? Não é uma oportunidade tão forte de crédito para as empresas. Esse mercado de capitais diz respeito à oferta e venda de ações e, portanto, o ingresso, o aporte de capital para as empresas, para elas poderem financiar o seu giro, financiarem uma expansão, eventualmente uma expansão da sua estrutura de ativo fixo, por exemplo. Muitas vezes pode ser feito isso através da venda de ações, mas aí fica restrito esse mercado às empresas de capital aberto. Portanto, o que queria se destacar aqui é a gestão adequada da controladoria, sempre com esta visão externa, sempre com essa análise externa, sempre com essa ideia de que a gestão econômica e a controladoria estão extremamente vinculadas.